Muito boa tarde. Estamos aqui de volta para mais um Quem Treina Vencecast. Estou aqui com meu parceiro de longa data, meu sócio, Marcos Vieira. Como estamos? Vamos embora para mais um, né? Mais um? Mais um. Quinto podcast? É o Quinto episódio? Quinto episódio. Exatamente. Muito obrigado, Jorginho, também por essa parceria, né? Estamos aqui Estava falando mais cedo, né? Que primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Primeiro e a cada começa, capítulo depois estamos melhora. querendo trazer aqui mais qualidade, tanto na parte do conteúdo, né, como na parte do audiovisual. E hoje temos aqui uma presença também de alta qualidade, altíssimo nível. De alta performance. Alta performance também. Mas uma coisa que a gente estava falando também é que para estar aqui tem que fazer sentido para a gente, né? Tem que ser alguém que realmente a gente sabe que vai acrescentar alguma coisa para os nossos alunos, que a maioria dos nossos ouvintes são nossos alunos e os outros que estão vindo a seguir a eles, né? Então, muito obrigado pela presença, Eduardo. Estamos aqui com Eduardo Cirilo. Ele é especialista em viver em alta performance, né? Ele tem até o livro, né? Depois eu quero que você fale um pouco também do livro, que é um bocado aqui do que a gente vai estar falando aqui. Então, o Eduardo, fez coaching, né? Especialista nessa parte. Além da alta performance, ele também é formado em psicologia do desporto. Na verdade, pós-graduado em psicologia do desporto, né? E docente no De Rosé Method, né? Também é uma referência para mim nessa área de alta performance, de coaching mental. Já tive a experiência de trabalhar com ele. Foi meu aluno no CrossFit Foz. Foi meu aluno de personal trainer. Ali, pandemia, não foi ali? A gente trabalhou junto também. Já fui aluno dele também. Então, eu acho que faz muito sentido tudo que ele traz aqui para acrescentar. Essa parte de viver em alta performance, que muitas vezes as pessoas ligam muito a alta performance só para atletas de alto nível, mas não é só isso, né? É muito mais do que isso. Então, eu levo isso para a minha vida, né? O viver em alta performance, porque eu acho que é isso. Quem treina vence, e acho que é isso. A gente trazer essa alta performance para o dia a dia da pessoa de uma forma mais simples, né? Mais simplificada, talvez, né? E é isso. Fale um bocadinho você aí, Eduardo, também dessa sua trajetória, dessa sua jornada, né? E quem é o Eduardo Cirilo, né? Por trás do professor Cirilo, né? E como surgiu o seu interesse, assim, pela parte de alta performance. Antes de mais, o meu obrigado, Marcos, Jorge. É um privilégio poder transmitir, ter um palco para podermos falar e transmitir aquilo que a gente aprende e transmite aos nossos alunos, clientes. E este tema alta performance é um tema que eu posso dizer que desde os meus 18 anos passou a ser algo da minha vida. E por uma coisa muito simples. Aos 18 anos, foi mais ou menos há 32 anos atrás, fez com que... Tá bem pra caralho. Bem demais. Bem demais, viu? Eu vou até fazer as contas aqui pra ver se estava certo. Eu também. Fez com que aos 18 anos eu começasse a aplicar uma ferramenta que eu uso com regularidade, que é o jejum. E aos 18 anos tive o primeiro contacto com essa ferramenta. E na altura não se falava, estamos a falar em 1990 e qualquer coisa. E foi uma namorada, na altura, ela era da África do Sul e tinha a família um hábito, todos os anos, uma semana de jejum. Eu não achei esquisito, eu achei fantástico. Foi aí que começou todo o trajeto. Eu comecei a fazer sozinho, sem conhecimento, sem nenhum tipo de professor ou mentor, e deu certo. Comecei a gostar, e passados 5 anos foi quando conheci o professor De Rose, que é um dos meus mentores, e a partir daí o trajeto, o desenvolvimento pessoal, conhecer mais a meditação, a respiração, a performance, começaram a fazer parte do meu dia-a-dia. O conceito de viver em alta performance surgiu em 2016, quando eu senti necessidade de escrever e de partilhar, ter um palco maior para falar sobre a performance. E aí eu e a minha esposa decidimos o que é que a gente vai escolher como tema. É claro, pensamos, viver em alta performance é algo pretencioso, porque nós não queríamos trabalhar com performers de calibre, atletas, nós queríamos trabalhar em pessoas normais e torná-las paranormais, ou seja, passar de um estado normal para um estado de alta performance. Espetacular. Que é, no fundo, o nosso trabalho. E exatamente julgo que também é o teu, o vosso. Sim. De certa forma,
É isso, a gente tenta... Por isso que eu chamo todos os meus alunos de atleta, né? E o pessoal às vezes olha assim, Marcos, eu treino uma vez por semana, tô acima do peso, você chama de atleta? Eu falei, mas você é um atleta, dentro das suas possibilidades você é um atleta. E a gente tá tentando trazer coisas para você cada vez estar melhor em relação ao que você era. Se eu tiver melhor do que ontem, já é um pequeno passo e a gente vai estar depois aí galgando mais novos passos e 1% todo dia no final do ano você já está muito melhor do que quando começou o ano, né? É isso mesmo. É pegar a régua individual, né? Às vezes a gente quer pegar a régua do outro para colocar nossos objetivos, nossas metas, não. Fazer nosso trabalho de forma individual, eu acho que isso é o mais importante. Então a gente perceber que cada um tem sua régua e cada um consegue atingir os objetivos que tá para cada um, né? Em relação, falando um pouquinho mais dessa transição de trabalhar com atletas e pessoas em alta performance, como foi essa questão de sair do campo, entre aspas, ideológico e ir muito pro campo prático mesmo, de estar com as pessoas mais no dia a dia? É muito trabalho. De repente nós já tínhamos muito trabalho, porque a minha escola existe desde 2004. E o projeto Viver em Alta Performance 2016. E já tínhamos muito trabalho, muitos alunos, uma equipa grande e assim do nada, por uma viagem ao Brasil, outros colegas que já estavam a desenvolver um trabalho semelhante com atletas brasileiros, nós decidimos, ok, por que não aqui em Portugal? Não é um mercado tão grande, não temos 200 milhões, mas temos pessoas interessantes para trabalhar e interessa-me também sair da homeostase, daquilo que é, ok, a empresa está a funcionar. Começou com um blog. Decidimos, vamos escrever. E a Vera, que é a minha mulher, e quantas vezes por semana? Ou quantas vezes por mês? Ou quantas vezes por ano? E eu, uma vez por semana. Todas as segundas-feiras eu vou lançar um artigo. E foi o meu compromisso. E durante um ano eu escrevi 51 artigos. E só falhei um, que é a semana 52, porque estava num casamento de um amigo. Foi por uma boa causa. Foi, e ele sabe disso. Voltando aqui ao nosso papo aqui com o Cirilo, a gente falou aqui dessa parte inicial, que é a gente, por exemplo, eu não sabia dessa história, e é muito, muito interessante a gente saber, né, a origem. Muitas vezes as pessoas veem a parte final, mas não sabem a origem. No primeiro episódio do nosso podcast, a gente fala muito do nome, o Quem Treina Vence, o que significa isso pra gente, né? E eu acho que essa parte de conhecer a origem é fundamental pra gente pensar até de outra forma. Então, isso foi uma coisa como você falou, é o seu propósito, né? Então, o que seria, afinal, viver em alta performance? Se você tivesse que definir isso, assim, de uma forma... Eu sei que é muito difícil, tem muitos pilares, mas tente definir um bocado, assim, o que seria viver em alta performance para você, para o que você acredita, né? Para esse seu propósito. Que para uma pessoa pode ser uma coisa e para outra pode ser outra. Mas para esse seu propósito, porque você acredita que é viver em alta performance, o que seria isso, viver em alta performance para você, enfim, no geral? 2 palavras: maximizar potencial. De forma objetiva. Mais nada. Na prática. Tem muita coisa que vai maximizar seu potencial. Sim. Mas perfeito. É aquilo que você... Que às vezes a pessoa... Não adianta você querer falar muita coisa se você não tiver um propósito e um objetivo claro. Então, maximizar o potencial, como você falou, tem várias outras coisas que vão estar ali como bases e como coisas secundárias, primárias e secundárias para você conseguir realmente fazer essa maximização do seu potencial, né? Em relação aos mitos, porque hoje em dia a gente tem dentro de acho que todas as ciências, de tudo que a gente entende, acredita, a gente tem sempre aquelas pessoas que vêm trazer mitos e vêm trazer verdades, ou verdades absolutas e mitos. E hoje em dia, quais seriam os maiores mitos que você percebe assim quando as pessoas falam de alta performance? O primeiro é que cria-se a imagem de que a pessoa é assim invencível, indestrutível, infinita. Temos de ser realistas, não é? Todos nós somos seres humanos que um dia nascemos e um dia iremos adormecer para sempre. Então há limites, principalmente pela nossa biologia. E é aqui que entra
a minha base de formação, que é o método de Rose, ou The Rose Method, que é uma ferramenta que vai potenciar a nossa genética. Aquilo que a biologia chama de epigenética, que é o uso do nosso potencial, adormecendo uns genes e despertando outros. E isso como é que se consegue? Exatamente através, pronto, do estilo de vida, todos os hábitos, do desporto, das relações das pessoas que estão ao nosso lado, no meio onde vivemos. E o maior mito quando falamos em viver em alta performance, e lembro-me que em novembro de 2019 eu estava fazendo não eram uns podcasts, eram umas entrevistas no Instagram. Cheguei a fazer contigo? Não lembro. Não, acho que não. Acho que não, mas fiz com o Pedro Flores da CrossFit, Sim, da box, assim, sim. na altura. E um dos mitos que me colocaram, depois eu percebi mais tarde que era, estava a falar com coaches também, e assim, mas performance, alta performance, isso não existe. E assim, não existe, depende do conceito, não é? Na minha ideia existe essa maximização, porque o que é alta para ti, Jorge, alta para mim, Cirilo, Totalmente são diferente. completamente diferentes. Agora, uma coisa é certa, o nosso trabalho é maximizar dentro do potencial da pessoa, maximizar. Então há pessoas que são ótimas a escrever, há pessoas que são ótimas em performance desportiva, a correr, há outras que são ótimas a tocar um violino. Eles conseguiram o seu máximo, o que é que eles estão a fazer? Viver em alta performance naquela área. Agora entra aqui a chave. Não é só no pilar da carreira que a gente quer trabalhar. Nós queremos maximizar todos aqueles 7 pilares que tornam o indivíduo muito mais estruturado. Porque se por acaso foge o tapete da carreira e se os outros não estiverem estruturados, nem que está alta performance. Eu só não estava a viver em alta performance. Então agora pega a caneta e anota os pilares aí, que o homem vai largar os pilares aí. Pega a caneta e anota, a hora é essa. Vai contar os 7 pilares. Vamos lá ver. O primeiro... conto. Ainda pegando aqui um pouco isso que ele perguntou, dos mitos, né? Vamos ainda, antes de ele dar logo, vamos deixar esses 7 pilares por último? Vamos deixar, o pessoal assistir o episódio todo? Exato. Eu acho melhor, né? Eu mando por e-mail. Pra poder eles assistirem o episódio todo, eu acho melhor. Muito um mito aí do que ele falou disso ainda nesse sentido é que a parte de alta performance é só para atletas e para executivos, para pessoal, para grandes empreendedores, grandes empresários, né? E por quê? Na verdade, não é só para eles, mas eles estão lá, se calhar, porque eles já chegaram num nível de alta performance pessoal, como você falou, que fizeram ele chegar lá. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui se você falar aqui em Portugal, um exemplo de alta performance em termos de atleta, todo mundo pensa aqui, CR7. Uhum. E você pega outros atletas que seriam do mesmo nível que ele, ou até melhores, vou falar um brasileiro, o Neymar, por exemplo, tinha tudo para ser um excelente jogador, o melhor do mundo, mas outros pilares, se calhar, não estavam alinhados. Algum pilar dele da alta performance falhou. Alimentação não era a mesma coisa, por exemplo, a parte de família, o cara que, enfim, não tinha ali um apoio para poder ele chegar no alto, não maximizar o potencial dele, que tinha tudo para ser o melhor do mundo e nunca foi o melhor do mundo. Tinha tudo para competir ali de igualdade com Messi e Cristiano Ronaldo, que se você pegar eles dois, é outro mundo, é outra cabeça. Então eles se desviam alta performance porque eles se propõem a isso. Se você não se propõe a isso e deixa se levar, se calhar, por outras coisas, você acaba caindo de nível, apesar de ele ter algo muito a favor dele, que seria a habilidade, todo o conhecimento que ele tem com a bola, a genética, tudo ali, em prol, você olha ele com 17 anos e como ele foi a carreira dele, era um cara para ser alta performance, melhor do mundo, seguido ali. Exato. E depois, enfim, fale um pouco sobre esse... 3 palavras: potenciar, como é que é? Maximizar potencial, sustentável. Esse ponto aí. Entramos mais uma palavra aí no... É sustentabilidade. Caneta. Cadê a caneta? Sustentabilidade é uma palavra, um termo que eu uso muito, porque tu consegues viver em alta performance um dia, uma semana, um mês, e aí tocaste naquele ponto, exemplo Neymar. Ele teve esses momentos, mas agora depois não 10 soube anos, manter. 20 anos, 30 anos, e aí vês um CR7, um Messi,
Mas Você vê, continuam. você vê até que, em termos de níveis de quantidade de lesão, por exemplo, eles se muito lesionam menor. muito pouco, porque também se alimentam bem, dormem bem. Tem uma estrutura que Neymar farra e tal, e acaba, enfim, atrapalhando esse Isso. viver em alta performance Isso. dele, né? Então, é aquela coisa do... A gente falou mais cedo, ninguém é obrigado a nada, né? Você tem que saber assumir o risco das suas escolhas, né? Então, se você não está alcançando o objetivo, alguma coisa tem ali, você tem que também tomar responsabilidade total dos seus atos para você chegar lá em alta performance e dizer, eu cheguei aqui por causa disso, disso e disso, ou não cheguei por causa disso, disso e disso. Às vezes as pessoas ficam meio perdidas em relação a isso, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Em relação à sua rotina pessoal de alta performance, a gente falou um bocadinho aqui anteriormente que às vezes a gente pensa que o alta performance é só para atleta, só para o CEO, mas a gente entende que todo mundo é possível trabalhar em alta performance, basta ser direcionado para tal e conseguir seguir os pilares e entender os pilares e perceber que alta performance não é só num pilar X ou Y, são várias coisas que detêm essa questão. E aí a gente fala assim, hoje, pro Cirilo, o que é viver em alta performance? Qual a sua rotina de viver em alta performance? A gente tentar entender um bocadinho essa questão do alta performance em si mesmo. Simples, isso é segredo. Não é que nem aquele vídeo que tava a gente falando, tipo aquele vídeo do cara que passava a casca de banana na cara, água Exato. gelada no rosto, não tem... Eu sei qual é esse vídeo. O conceito de 7 pilares só surgiu há mais ou menos uns 4 anos. Ok. Até lá, o conceito de viver em alta performance estava nos resultados do indivíduo, ele sentir-se acima de tudo feliz. E a palavra sustentável também só entrou há 3 anos. Ele foi-se construindo este conceito. Porque a gente foi percebendo que, de facto, existem várias variáveis nesta equação. E um dos meus princípios, que julgo também é o vosso, eu só ensino aos meus alunos aquilo que eu faço. Então, se há técnicas, se há ferramentas que funcionam para maximizar o potencial, uma meditação, uma respiração, um banho de água gelada, uma sauna de infravermelhos, umas lentes cor amarela ou cor laranja, eu vou falar sobre o assunto com os meus alunos, com os meus clientes, sabendo eu próprio o efeito que teve comigo. E isso é uma coisa que eu deixo muito transparente na relação que eu tenho com eles. Se eu lhes digo, é para dormir 8 horas por dia, quem é que tem de dormir 8 horas por dia primeiro? Sim. Mas também sou o primeiro a dizer que sempre foi um calcanhar daqueles para mim. Tirando agora, nos últimos meses, que de facto entrou na rotina certinha, isto foi inspirado por um biohacker, o Brian Johnson, tem um documentário no Netflix, e ele diz que o primeiro comprimido... Tem na agenda... Eu acho que eu assisti esse é o homem que nada come e tudo consome em comprimido. Que quer diminuir a idade dele metabólica. Isso mesmo. E aquele cara é surreal. Então. Mas sim. Gosto. Muita coisa, eu assisti, tinha muita coisa que fazia sentido e tinha outras coisas que falavam loucura. Exatamente. E eu uso agora esse documentário porque entre o 8 e o 80 nós temos 72 variações. Qual é o slogan dele? Tem um Não sei. Tem uma coisa que ele falava, que agora eu me perdi, mas eu vou trazer isso no próximo, mas muito sim. Não sei. Mas ele dá-nos a conhecer o extremo. Mas não é preciso chegarmos lá. Entre o 8 e o 80 temos 72 variações em cada um pode adotar de acordo com o seu ritmo, com o seu momento atual. Interessante, não é? Hábitos que eu gosto de aplicar e que não abro mão. O sono para mim é aquele que cada vez está mais sólido, está cada vez mais presente, porque na realidade o estatuto que conquistei com os meus 50 anos, agora dizem trabalhar sim, ok, mas QB, eu cheguei a ter, nos últimos anos, então com Covid, 5, 6, 7, 8 sessões por dia, sessões muito cansativas mentalmente, porque eu trabalho muito na parte da relação um para um, mas na conversa, no diálogo, na partilha, na escuta ativa, que é muito, consome muita energia. Mas nos últimos ano e meio comecei a reduzir esse ritmo para perceber o quê? Eu se quero entregar qualidade, eu tenho que também desfrutar da minha qualidade de vida. Então, o sono, não abro mão. Nutrição, não abro mão. O acordar, o banho de água gelada, não abro mão.
O jejum de 36 horas não abro mão. Nota. O não 36. consumir álcool, não abro mão desde 1998 que não consumo uma gota de álcool. A não ser uma vez por engano numa inauguração que me disseram, olha, como é que foi? Eu pedi uma água tónica. O que é que me trouxeram? Um gin tônico. Nossa, ia morrendo de fogo. Realmente é diferente, né? Você vê que só em poucas coisas que você falou já mostra que é diferenciado. Então, justamente, tem coisas que a pessoa tem que entender e realmente perceber o que é negociável para ela e realmente ser negociável. Não deixar que outras pessoas influenciem, porque o que vai ter mais gente querendo te influenciar a fazer o errado porque não conseguem fazer, né? Então, geralmente é isso. Então, às vezes você tá ali num lugar sem beber, só um copo. Parece que são os demônios ali Pô, me deixa em paz, deixa eu ficar sem beber aqui. Pô. Parece que é o demônio ali na vida da pessoa. Só um pãozinho, não tá comendo nada, sem glúten, sem a pessoa querendo fazer uma dieta, querendo se alimentar bem. Você vai treinar essa hora, você vai treinar mais um, sabe? Então, faz o seu, independente dos outros. É inegociável para mim, para minha performance, para eu melhorar, para poder eu ter essa evolução diária, né? Então, eu acho que essa parte do inegociável, eu acho que é uma palavra que também as pessoas têm que aprender a dizer não. Eu acho que o grande problema, eu sou um bocado assim, não sei dizer não. E eu tenho algumas complicações, a gente falou aí do sono das 8 horas, virei pra cá, porque... Eu me lembro, não me preocupe, eu lembro de ti. Então, eu tenho alguns problemas desse gênero de dizer não, a parte do sono que pra mim ainda é difícil. Falo pros meus alunos às vezes, precisa dormir mais, mas... Eu assumo que hoje eu não consigo, pela minha rotina, que por exemplo, tem dias que eu chego em casa quase 10h30 da noite, no outro dia eu dou aula 6h30 da manhã. Até comer, tomar banho, arrumar as coisas. Agora com a filha pequena, desse sono ainda tá um bocado mais abalado. Então, eu sei que é um pilar super importante, que quando eu consigo dormir, a gente estava falando isso, o desempenho é outro. A pessoa tá em outro nível de performance, porque por um simples sono, mas que vai pegar ali outras coisas e vai melhorar com um simples sono. Então, acho que faz todo sentido. Até desculpa ainda ser um bocado mais prolixo aqui. Tem o livro Por que Dormimos, né? Esqueci o nome dele agora. Eu também não lembro o nome, não. Mudou um pouco ali minha cabeça de várias coisas. Eu parei de tomar café por conta desse livro. Então, teve alguns benefícios. Teve uma altura que eu tentava ali dormir ali o previsto, e a diferença é brutal. Então, acho que é você, justamente, pegar as ferramentas que realmente faz sentido para você e tornar aquilo um hábito, né? Então, é isso. Essa questão do sono eu também... Ainda para mim ainda é muito difícil essa questão de dormir 8 horas. Confesso que atualmente durmo 5 horas e meia, 6 horas. E vejo, às vezes, entre aspas, o prejuízo que é isso. Mas nesses últimos 2 finais de semana aconteceu coisas controversas. Em um final de semana eu não consegui dormir bem, dormi muito pouco. Dormi tarde, acordei tarde, mas foi pouco. Fui treinar, parei o treino na metade. Não tinha condições de treinar, parei o treino na metade, enfim. Esse final de semana já dormi melhor, já dormi mais cedo. Acabei não dormindo 8 horas, mas dormi por volta de 7 horas. Consegui treinar melhor do que eu precisaria, entre aspas, treinar. Então, assim, é completamente diferente a rotina, outro dia o humor, a energia que você acorda, a energia do treino, a disponibilidade que você tem para fazer a nutrição melhor. Então, isso tudo são ganchos que vai sendo acumulado. Tem várias hormonas que acaba influenciando, cortisol e várias outras, né? E até a vontade de comer doce, alguma coisa do tipo, ou várias outras coisas que você acaba depois se sabotando porque tá em privação de sono, né? Então, eu tenho também uma filha pequena, minha esposa também tá sofrendo muito com isso, de voltar à rotina, justamente porque ainda acorda de madrugada, então é realmente algo desafiador. E a gente tem que realmente tentar ter esse equilíbrio ali o que é possível ser feito, né? Pronto, era isso que eu ia acrescentar. Tem a ver com o momento daquela pessoa, daquela família, neste caso. Porque já dei muitas palestras em que várias pessoas que estavam presentes perguntaram: e para quem tem filhos? E eu, honesto, assim, eu não tenho filhos, não passei pela experiência, no máximo 2 cachorros, uma delas impossível, porque à noite não dormia, estava sempre acordado, ok, tive privação de sono durante esses meses,
Mas há que encontrar um equilíbrio, que é buscar o descanso, porque pode não ser aquele sono perfeito que a gente quer, sabendo que é apenas uma janela, que vai durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, mas temos de encontrar pontos de equilíbrio. E aqui vai entrar uma power nap, que para mim, durante muito tempo... Faz muita diferença. Faz, e se ainda por cima for acompanhada pelas ferramentas certas, porque muitas pessoas queixam-se, fazem uma power nap e acordam com dor de cabeça. Ou dos 20 minutos passa 1 hora ou 2. Mas isso acontece porque não há um trabalho específico na power nap. Sim. Existem ferramentas que ajudam a modular o cérebro para que as ondas mentais passem do delta cá em baixo para depois ao alfa-beta, sem haver esse compromisso de dor de cabeça, tipo, estou completamente fora. Também. E aí já é uma área que se chama neurofeedback. Eu tenho uma facilidade para fazer essas pan, né? Porque a gente acorda ali, mas eu às vezes boto no carro ali, ó, 17 minutos no despertador. E parece que tem um disjuntor ali que eu desligo, pago, acordo e acordo novo, não acordo com dor de cabeça. Não sei se eu já vou pensando, eu vou descansar aqui um bocadinho porque eu preciso. E é raro eu conseguir fazer isso, mas às vezes eu consigo ali seguir o almoço, entre uma aula e outra, se ali tem uma vaga ali de 1 hora, dá tempo de ter uma zona de tipo um spa lá no ginásio, né? Uma zona ali, um wellness ali com a sauna, um banho turco. Às vezes eu faço uma saunazinha, tem umas camas ali aquecidas. Deito ali, boto a toalhinha na cara, dou aquele ali 20 minutinhos, 30 minutos que salva o dia. Também parece quero. 30 dias, parece que fiquei 4 horas ali. Então, eu funciono bem. Mas, por exemplo, minha esposa, se dormir um bocadinho assim, acorda pior. Então, porque ela... E, geralmente, outro dia eu vi uma coisa falando que as mulheres precisam dormir mais que os homens. Não sei qual o fundamento disso, mas realmente já vi várias vezes falando Tem a ver disso. com a estrutura hormonal do corpo feminino. Homens 7 a 8 horas, mulheres de 8 a 9 horas. E tem uma aluna minha que ela disse que dormia 9, 10 horas pra sentir bem. Se dormisse menos que 8, 9 horas, ela não sobrevivia. Eu falei, oh meu Deus. 9 horas eu durmo em 2 dias. São menos 2 dias. Hoje, se eu dormir 9 horas, eu acordo mais quebrado do que nunca. Vamos seguindo, o que mais? Falamos da rotina. Aí falamos um pouco do papel aqui do sono, da alimentação, né? Que você falou aí da parte do jejum. Mas você falou ali do jejum de 36 horas, né? Esse jejum de 36 horas... A gente já viu do de 24, né? Que também falam de jejum do guerreiro, né? Mas se 36 horas, você faz ele toda semana, uma vez? Ou qual a frequência que você faz esse jejum de 36 horas? Está adaptado à fase da minha vida. Eu chegava a fazer todas as semanas, até aos meus 40 anos. Todas as semanas, desde os meus 23 até aos 40, era quase que toda a segunda-feira, domingo à noite até terça-feira de manhã, só ingestão de água. Fazia muito desporto, tinha a minha atividade. Fazia tudo. Escolhia os dias de jejum para ter mais carga de trabalho, porque na realidade o jejum gera energia, e eu sempre procurei ser um otimizador de tempo. Lógico, e também se você tem tempo livre, você vai querer comer, você vai ter com fome. Ocupa o tempo todo ali, a pessoa passa que nem sente, né? Eu, desde os meus 18 anos, o sonho era um comprimido e resolver a alimentação. Então, aquele documentário fez sentido para você, então, ali agora. Muito. E o jejum de 36 horas tem essa vantagem porque dá-nos tempo e depois é realmente jejum. Abaixo disso, o corpo não entra em estado, no fundo, de autofagia. Entra uma espécie de... É porque é muito fácil fazer 16 horas. Sim, 16 horas é uma pessoa... Se eu sair atrasado e não conseguir tomar pequeno almoço, já foi 16 horas. Exato. Porque se eu vou parar na hora do almoço, que dou aula ali a manhã toda, quando eu vou parar já 2 da tarde, já foi 16 horas. Também é fácil fazer o 36. Mas o 36 trabalha uma coisa que é... mental, né? Isso faz toda a diferença. Eu acho que, antes de tudo, o trabalho mental, ele é imprescindível nisso, porque tem as fases, né? Não sei se vocês sentem isso, mas, exemplo, acordei atrasado, não tomei o pequeno almoço. Quando chega 10 da manhã, a fome vem de uma forma sinistra. Ok, tá dando aula, não consegue treinar. E aí passa, mas chega no final da tarde, a fome vem dobrado. Mas é isso que ele falou, do passar, né? Quando depois passa uma fase ali, que é tanta fome que você já nem tem fome, né? Exato. Eu sinto isso, às vezes eu sinto tanta fome que Já passou nem tem 30, fome. 40 minutos e já não tenho mais fome. Então, talvez seja trabalhar o mental nesses picos de fome que a gente tem
porque se a gente conseguir superar esse pico, a gente consegue retardar um pouco mais essa questão da fome, e aí tem outro pico, a gente tem que ir pro mental mesmo para trabalhar isso. E é interessante porque, como o Cirilo falou, ele continuava trabalhando bem, treinava também, e tranquilo, treinava então assim... pesado lá no CrossFit e no CrossFit Force, treinava bem, treinava pesado. Não era treininho leve, não. Treinava e treina bem. E realmente, mas é isso. Muita gente, eu tenho muitos alunos que treinam de manhã em jejum. Logo de manhã cedo, mas estão com aquela energia toda do dia anterior. E tem alunos que, se não tiver em jejum, não conseguem treinar, já fica mal disposto. Então já criaram aquele hábito ali de treinar em jejum. E treinam bem, não tem... Mas e já tem gente que não consegue, porque também nunca sequer já fez o processo. Muitas vezes as pessoas querem fazer jejum. 36 horas é um processo. Não vou chegar aqui, amanhã eu vou fazer 36 horas e acabou. Vou fazer 16, 18, 20. E vou ter essa... Às vezes as pessoas não têm paciência de dar... De tempo fazer ao tempo, né? Dar tempo ao tempo e fazer essa evolução, né? Então essa evolução demora tempo, é hábito, é treinável, né? Isso é treinável. E tem a ver, muitas das vezes, pelo fator motivação interna. Tenho vários clientes que já fizeram tudo o que é ferramentas de biohacking. E como fizeram uma vez, eles têm agora 30 anos, 32, alguns deles nunca mais repetiram, porque já fizeram o que era trend, redes sociais. Esse é o grande demónio das redes sociais. Apresentam tudo de uma só vez sem haver uma base de trabalho. Então as pessoas muitas vezes experimentam, já fiz jejum uma vez, 24 horas. Não gostei, nunca mais experimentam. É preciso haver curiosidade, acima de tudo. Tanto é que nós temos muitas ferramentas e eu só partilho as ferramentas que eu sinto que o meu cliente vai perceber, vai ter curiosidade de aplicar e vai sentir. Há outras que eu nem falo. Porque às vezes não adianta você dar muita ferramenta se ele não vai utilizar, né? É isso. E a pessoa tem que ter curiosidade. E essa é uma coisa que eu tenho. Eu gosto de aprender. Eu vou à procura de saber qual é o último trend naquela área. Qual é a última pesquisa científica. Basta ver o exemplo dos banhos de gelo. Agora, nos últimos 2 anos, virou moda. Toda a gente vai lá à Holanda fazer banhos de gelo. Acidentes existem, como é óbvio, a gente sabe o porquê, pronto, mas faz parte, nem todo o metabolismo está preparado. Mas eu tive o privilégio, ou a sorte, ou a particularidade de ir à Finlândia em dezembro de 2019, foi antes de Covid, e estava eu na rua e vejo assim 2 senhoritas a saírem do carro, rio gelado, elas despem, entram na água, ficam 1 minuto, saem, vestem e voltam ao carro. E eu fiquei assim, WTF. Se elas fazem, né? Se elas fazem, eu quero fazer também. Fazer. Nossa. É o segredo da estar com a cidade aí, né? Então eu vou fazer também, né? A água estava gelada, devia estar nos seus 2 graus, Sim. Experiência incrível. É brutal. E elas fazem aquilo todos os dias. Era o que eles me diziam na altura. Incrível. Mas porquê? Porque é cultural. Então para eles não há um demónio de dizer vou ficar mal, vou bater... Não, é cultural. É quase como se formos aos Himalaias ou ao Tibete, os monges meditam 8 ou 9 horas e fazem jejum de não sei quantos dias. O que não é normal é as pessoas comerem o tempo todo. Não tem necessidade, né? Isso tudo. A sociedade é tudo em volta da comida, né? Então, é o mercado da comida. Então, é tudo... Realmente, é necessário de comer o tanto que a gente come? Se calhar, não. Entendeu? Então, uma refeição bem feita ali, fazer ali... Por exemplo, tem a altura do Ramadã ali, que fazem ali um jejum prolongado ali. Todo mundo sobrevive, faz isso há anos, né? E, enfim, atletas de alta performance fazem isso e treinam no sol e... Enfim... E sobrevive. Então, acho que é muito isso também do mindset e toda essa parte. Uma coisa para poder ainda pegar essa parte da mentalidade de alta performance. É difícil da pessoa manter o que você falou, aquela da sustentabilidade. Então, para poder a pessoa não cair ali em excesso, né? Ou em esgotamento por conta dessa busca pela alta performance. E você falou das redes sociais. Um grande problema hoje também é isso, que você vê ali e quer fazer tudo que você vê ali e às vezes acaba se frustrando por não conseguir, acaba entrando em esgotamento ou em excesso por estar tentando fazer um caminho, foi o que você falou, da régua.
é um caminho que não foi traçado para mim. Sim. Exatamente. E Então- às vezes nem foi traçado para aquela pessoa que tá Que tá mostrando, fazendo, né? às vezes- Mas ali, E também na aquela rede coisa- social é importante. Não, vou Porque mostrar isso, ele mas eu só- não vou fazer porque isso. ali você só mostra o que você quer mostrar. Vou dar um exemplo. Entendeu? Eu tenho um colega meu de profissão que tem o seu trabalho em Madrid. E ele começou a trabalhar com a cliente exatamente, por exemplo, em mindfulness, meditação, porque ela precisava. Ele dizia que ele tinha, a vida dela era um caos. E depois ele veio descobrir que ela era influencer. E o tema dela era meditação e mindfulness. E tinha dezenas de milhares de seguidores. Ela era uma mega influencer, mas naquilo que ela fazia, ela era péssima no dia a dia. Mas adaptou uma Mostrava. personagem. E mostrava só o que a pessoa quer ver, né? É, realmente, essa parte do excesso de informação de tela ali acaba sendo algo esgotador, né, pra pessoa. Que a Sim. pessoa fica se comparando e entra em parafuso. Então, às vezes, já tem nos Estados Unidos, em alguns lugares, que o pessoal tá fazendo um detox das redes sociais, né? Já tem gente falando dessa tendência de, tipo, você deixar de seguir pessoas que te façam sentir mal, que às vezes você vê ali, a pessoa tem 3 filhos, só que consegue treinar, consegue fazer, estudar, consegue fazer tudo, e eu com um filho não consigo fazer nada. A pessoa acaba se comparando e acaba indo pra baixo. Então, vou parar de seguir as pessoas que vão me deixar mal aqui, e porque isso é só um excesso de carga mental que eu não preciso. Então, esse esgotamento às vezes vem por conta desse excesso de informação. Por exemplo, eu tenho uma coisa, acho que eu já falei no outro episódio, uma coisa que eu tô tentando fazer já há um tempo e não consigo, que é aquela regra do 3-2-1, que é 3 horas antes de dormir, última refeição 3 horas antes de dormir, 2 horas antes de dormir sem trabalhar e 1 hora antes de dormir 0 telas. Mas pra tentar dormir às 8 horas também, aquelas coisas. Mas aí depois vai fazer as contas e as contas não batem, porque se eu chego em casa às vezes tão tarde que se eu for fazer a refeição com 3 horas ali, só vou dormir 2 da manhã. Então, é muito complicado a gente tentar seguir tudo se não tiver alguém realmente como você para poder realmente saber o que serve para X, não serve para Y, não serve para Z, né? E guiar, como a gente guia o pessoal no treino, que às vezes a pessoa tá querendo seguir um treino de uma pessoa mais avançada. Não, você tem que fazer isso e você faz aquilo. Como eu fazia muitas vezes no CrossFit, tinha uma turma ali com 20 pessoas, o áudio é o mesmo. Mas eu falava, ó, João e Maria, você vai fazer isso, Fernando e Thiago, você vai fazer aquilo. Cada pessoa tem o seu movimento para aquele treino. Tem que saber onde eu tô, qual o meu nível, para poder chegar lá e ter realmente alguém para guiar, que senão a pessoa acaba se perdendo, porque tá indo, como você falou aí, na regra dos outros, né? Sim. Se você começar a se comparar com os outros, na rede social, no treino, foi lá, foi fazer um treino, seja ele coletivo, seja no ginásio, uma pessoa tá fazendo um exercício X que você nunca fez, mas não, aquela pessoa tá fazendo, eu vou fazer também. Não sabe nem para que aquela pessoa tá fazendo, mas quero fazer. Ou então vai para e é hoje que mais acontece, vai para as redes sociais, a pessoa fala assim, faça tal treino para você crescer 5 centímetros de glúteo. Eu não vou fazer. Às vezes o treino não tem nem pé nem cabeça, mas as pessoas vão fazer porque foi o que foi abordado no Instagram, foi o que foi abordado no YouTube. Então, assim, são coisas às vezes que a gente não consegue meio que observar que nem tudo é para todo mundo. E a gente às vezes acha que tudo é para todo mundo. E principalmente outras questões também, inclusive assim, o jejum, 36 horas, às vezes vai ter pessoas que não vai se adaptar tão bem e faz um jejum de 24, mas não, quero chegar no de 36. E eu partilho com vocês estas 36, mas só tenho 2 clientes que de vez em quando fazem. Porque eu raramente falo. Quando muito eu aconselho 16 horas, porque eu vejo que é aquilo que ele vai conseguir fazer. Depois vai subindo, né? Se quiseres, a questão passa por aí, se quiser e se tiver um estilo de vida que lhe permita fazer isso. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, cada ferramenta tem um ónus. O jejum tem um ónus, que é o social. Não dá para... Eu faço de domingo a terça ou de segunda a quarta porque são dias em que não há jantares sociais. É muito raro. Nunca iria fazer de sexta para domingo. Sim. Mas Sim, tem sim, clientes sim, que sim. quiseram... não, só consigo de sexta para domingo. Assim, olha, tem um ónus. Eu já sabia, só ia fazer uma vez e nunca mais. Nunca assim mais. Porque assim, vai sair, vai ser chamado para vários lugares e a pessoa vai ficar ali, realmente. E a ideia não é retirar a pessoa da sociedade. A ideia é viver em alta performance. Um dos pilares é exatamente as relações. É fundamental esse pilar das relações estar lá. Ou de forma digital, ou de forma humana.
ambas têm uma influência muito grande em quem nós somos e queremos ser. Então nós temos de estar presentes. E principalmente a parte humana, isto depois de toda aquela pandemia, ainda se notou mais a importância disso. Mas está a acontecer o inverso. As pessoas estão cada vez mais conectadas com o digital, com o tal virtual que nem sabemos se é verdade ou mentira. Já no humano a gente tem que duvidar, Sim. imaginem no virtual. Realmente é bem tenso essa questão das relações e principalmente, acho que a nova geração, essa nova geração que eu digo... Geração Z. E nem digo dos muitos miúdos, estou falando de um pessoal de 20 e tal anos ali. Você já vê, às vezes, por exemplo, você vai num jantar, coisa assim, num restaurante, 4 pessoas ali, todo mundo aqui no telemóvel não conversam. Um absurdo aquilo. E as crianças também hoje. Então, tem uma relação hoje mais digital do que pessoal. Isso para mim, eu acho que perde muito ali em termos de conhecimento e de trocas, né? Que eu acho que a gente antes tinha muito mais trocas na parte pessoal do que na parte no digital. Vive cada um no seu mundo ali, isolado. Enfim, eu acho que acaba não sendo ali tão proveitoso. E puxando um gancho rápido em relação a isso, em relação que o próprio Cirilo falou, em questão de... Tem clientes que hoje que você entende que às vezes não tem a necessidade tão grande de fazer um jejum e você não fala sobre. Então, tem clientes que você já acha que às vezes pode ser benéfico e aí você começa a falar um pouco sobre as 16 horas. Você, hoje em dia, você consegue dizer assim, que tem um perfil específico de clientes que mais você ajuda, digamos assim, ou é algo muito mais variável nesse sentido? Ou tem algo mais... São quem busca esse trabalho é mais atletas, é mais CEOs, é mais pessoas de um certo nicho, ou é algo muito mais, entre aspas, global, assim? É mais um nicho. Não há como. Até porque eu nas redes sociais quase não tenho agora intervenção. Apenas existe lá, de vez em quando ponho um stories ou um post, só para alimentar que existe lá o canal. Mas eu faço aquilo que é o anti-marketing, que os marketeers detestam, que é a recomendação. Se a gente disser que tem um negócio e que funciona por recomendação, eles dizem logo, tu não tens negócio. Tu vives tu vives da boa vontade dos outros. Tudo bem, mas na verdade os outros trazem clientes que já sabem aquilo que eu tenho. Clientes qualificados, né? Poupa muito trabalho. Eu já fiz marketing digital, sei o quanto custa um cliente classificado, que é um prospect classificado, porque na realidade é uma lead que já vem pronta para começar a trabalhar, sem estar a questionar preço, sem estar a questionar a qualidade de trabalho, porque isso já foi feito pelo outro cliente. Isso. Então, quem me chega vem da área daqueles que eu comecei realmente a trabalhar. Atletas, eles estão lá, sim, em específico dos jogos digitais, alguns da área do futebol, jogos digitais e gamers aparecem cada vez mais. E uma área totalmente oposta, mas é comparável à performance, que é a música clássica. Interessante. Há uns anos começamos a ter alguns músicos, com o Covid disparou porque o nosso mercado começou a ser fora de Portugal. E na realidade, quem vem ter comigo são jovens portugueses que estão a viver fora de Portugal já há 2, 3, 4 anos, com 25, 24, 28 anos, 30, e que, como é um mundo muito concorrencial, muito difícil, porque é um nicho, quase ninguém entende o que é que está a acontecer, eles têm pouca gente que ajuda a tratar as dores que eles têm, que é principalmente a relação que eles têm com o perfeccionismo que é treinado desde jovens, porque o instrumentista está treinado para ser perfeito. Desde jovem ali, aquela... Geralmente vem do pai ou de alguém ali dando na... Dos professores. Professores também. A área da música clássica é igual a perfeccionismo. Tipo balé também, aquela que é muito... E isso tem um preço. Há muito volume de pessoas, então a concorrência é brutal. E quem tem um diferenciador é que vai conseguir estar melhor do que... Então essas são as áreas que me têm aparecido. Agora, surgem outras áreas pontualmente, jovens empreendedores, pessoas que querem maximizar energia, ideias. Porque o trabalho de viver em alta performance muitas das vezes é trabalhar a escuta ativa. Às vezes nem é para mexer nos hábitos, é perceber o que é que está de errado ali, qual é o pensamento que pode estar a destruir em vez de estar a construir. Mas maioritariamente é um nicho. Boa. E é um nicho que
sinceramente, eu não esperava. Eu sabia que você trabalhava com alguns atletas ali do futebol e tal, mas eu não tinha também noção dessa parte de música clássica e tal, não tinha noção. É bem interessante, e porque realmente faz às todo vezes, sentido. Se você for parar pra olhar, realmente são pessoas que querem realmente chegar no nível a mais, né? Só que uma observação, eu em tempos fiz uma avaliação cognitiva dos meus clientes e eu achava que os e-gamers iam bater 10-0 todos os outros clientes. Em termos de capacidade mental, porque são vários pilares, várias áreas mentais que são avaliadas. E, por surpresa, foram os músicos. porque São os seres mais inteligentes com quem eu trabalho. Concentração e tudo ali são... Eles trabalham muitas inteligências ao mesmo tempo. é muita sintonia fina que eles têm que ter, principalmente para a questão dos instrumentos. Tem muitos instrumentos que são questão das notas musicais, todas essas questões são muito Eu sou totalmente... específicas. Esquece, não consigo cantar um parabéns e bater palma ao mesmo tempo. Já tenho dificuldade. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver dirigindo e alguém me ligar no Viva Voz, eu passo do caminho de casa. Eu sou uma pessoa que eu faço uma coisa bem feita ali. Não sou multitarefa, não consigo fazer várias coisas. Sabes que o ideal é monotasking, é monotarefa. Pra Tá? mim é assim, se botar muita coisa, minha mulher, como é que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu falo, não dá. Não dá. Homem é assim mesmo. No carro, no Viva Voz, né? Nem no alta voz, eu passo de casa. Lembrei, há aí um outro nicho que tem aparecido, que é, e tem a ver com os jovens de agora, que é a parte de relacionamento dos casais. Há uma desincronia nos jovens de 30 anos muito grande, dos jovens casais. Sim. Ou casados, o marido e mulher, ou namorados. Há Então, uma coisa que é outra Sim. ali, E completamente de volta diferente. e meia sou requisitado para escuta ativa. Conversar, saber. Sim. E fazer ali um... Perfeito. Em relação a... Só fazendo aqui já vamos fazer um pequeno pause aqui, só para poder a gente ir para a próxima etapa aqui das nossas perguntas. Mas essa parte dos clientes, eu acho que você surpreendeu a gente aqui. E se tem algum caso assim específico de alguém que você possa trazer, não sei se também é também um sigilo profissional aí também, mas algum caso que chame a atenção em relação a todos os seus casos, assim, alguém que era um nicho, um atleta, ou que realmente você acha que realmente conseguiu trazer a performance para a vida dessa pessoa, assim, fazendo todo esse seu trabalho, assim, alguma coisa assim mais marcante, que você falou, olha, de todos os casos que eu tive, esse aqui, eu acho que foi o que mais me marcou aqui, em termos de eu conseguir, que é aquela coisa, eu me sinto bem quando eu consigo transformar a pessoa, né? Então, porque às vezes a gente dá o nosso melhor, mas a pessoa também precisa estar em sincronia com a gente, né? Então, teria algum caso assim para você partilhar? Eu tinha-me lembrado de outros, mas agora vem à mente uma outra, que na realidade posso dizer que é o meu melhor caso de estudo, porque ela começou com 15 anos, na área da música clássica, em 2018. E eu conhecia graças ao pai. Na altura o marketing digital estava a funcionar, ele viu e apareceu lá no nosso estúdio e disse, olha, eu tenho aqui a minha filha única, e ela sofre de ansiedade no palco, ela não consegue performar. Eu sei que ela é muito boa, que é excelente, estamos a falar com 15 anos. E eu olhei assim, eu não trabalho com adolescentes. É um princípio meu, eu trabalho com adultos só, dos 18 para cima. Mas fui honesto e disse, eu não trabalho com jovens adolescentes, com adultos, porque eu não tenho linguagem para eles. Eu vou trabalhar com ela, se ela me aceitar, que eu converso com ela de igual para igual, como se fosse um adulto. Como estamos aqui a falar, sem usar nenhum tipo de adaptação à minha linguagem. E ela estava lá na sala, ela disse, sim. Aquela menina de 15 anos, passado 3 anos, estava a mudar de país, a mudar para a Alemanha, neste caso, entrou na faculdade da Academia de Música das melhores do mundo, e hoje tem 22 e está a fazer academia na melhor orquestra do mundo. E era uma pessoa que sofria de ansiedade de performance. E na realidade aquilo que eu fiz com ela foi só trabalhar semanalmente, rotinas, hábitos, e inserir, acima de tudo, confiança nela própria. Percebendo que tinha, neste caso, na minha alçada, um mentor que eu escutava, ouvia, sem a condenar, mas a procurar sempre o melhor para ela. Inicialmente sessões semanais, 2 vezes por semana, e agora estamos, a cada 3 meses, vamos conversando só para fazer um checkpoint. Como é que estão as coisas? Como é que funciona?
E está lá a essência. Na realidade, eu só potenciei aquilo que ela já tinha. Adormeci a ansiedade, não era uma patologia, era só uma questão de gerir bem as emoções. E hoje tenho orgulho em dizer que ela é um exemplo, e graças a ela vêm muitos outros músicos, muitos mesmo, porque vêm nela. O exemplo arrasta, né? Espetáculo. Bate aquela palminha aí pra ele que merece esse daí. Psh, qualidade máxima é sobre isso, né? É sobre trazer algo, como você falou, potenciar ali a performance das pessoas, né? Então é o que eu digo para todos os meus alunos, quando eu chamo de atleta, quero que eles deem o melhor ali naquele dia, né? E às vezes eles estão ali, chegam ali cansados e tal, e eu sei que naquele dia eu não vou poder fazer o que eu queria fazer, mas vou fazer com que ele saia daquele dia se sentindo um vencedor ali. Isso. E não sair mais frustrado do que chegou. Chegou cansado, chegou com dor de cabeça, cheguei com um período, cheguei, tô morta, ou tô morto, tô com dor de cabeça, não dormi nada. E vou tentar fazer, não vou chegar ali, vou dar mais uma coça nele para ele sair pior do que quando chegou. Eu vou tentar realmente pegar ele ali e fazer com que ele saia dali melhor do que chegou, né? Sair ali, tornar ali ele... Aquele dia eu venci aquela coisa de... Se você sair da cama e quando você fazer a sua cama, você já venceu ali o dia, você já fez a sua cama. É aquele negócio da rotina, dos hábitos, né? Que a gente também gosta de muito falar sobre isso, da rotina, dos hábitos, da disciplina, da motivação. São coisas que tá tudo ali interligado, né? E faz todo sentido ter essa base bem trabalhada e esse alinhamento, né? Como você falou. E há um hábito que eu não falei, tu tocaste agora nesse ponto, que é o acordar e sair da cama. Nós temos, no geral, na sociedade, tem um pequeno inferno ali ao lado que se chama despertador e, em inglês, o botão snooze. Tá? Aquele botão do adiar. E quando eu percebi isso, eu digo a todos os meus clientes exatamente o mesmo. Se tu colocas o dedo no snooze, no adiar, é a primeira informação que tu colocas no teu cérebro ao início do dia. Tu tens o poder de adiar as tuas decisões. E a partir daí ninguém usa mais. Você vai adiar tudo, né? Você vai acabar adiando tudo. Sim, faz todo sentido. Agora façam as contas. Se tiveres 20 anos, 30 anos, se em 350 e 6 dias tu fizeres um adiar de 250, imagina quantas vezes você adiou a sua vida. O melhor hábito tu tens, enraizado. A facilidade de adiar é muito grande na nossa sociedade e graças a procrastinação, né? Esses micro detalhes. E às vezes uma dica básica é você botar o despertador longe da cama, né? Que você tem que levantar lá pra desligar. Não, nem isso. Não, a dica é deitar cedo. Deitar cedo. Eu já vou tomar nota de novo. Sim, realmente. Agora, o ginásio que eu tô trabalhando, ele abria às 7, passou a abrir às 6h30. Eu botei meus alunos todos que conseguiam para 6h30, para 6h30. Para poder aproveitar ali o primeiro horário. Antes, quando o ginásio abria às 7, eu acordava às 6, saía às 6h30, atrasado, para chegar lá. Nem tomava pequeno almoço. Agora que o ginásio abre às 6h30, eu acordo 5 da manhã. Com calma, mas eu acordo com calma. Tomo um pequeno almoço, faço e chego lá antes do horário, tranquilo. E meu dia rende muito mais, porque eu não chego já atrasado, cansado, estressado ali. E se você já começa o dia de forma errada, digamos assim, estressado, cansado, querendo dormir, não tomei pequeno almoço, não fiz nada ali, eu já vou levar aquele peso pro resto do dia. É o que você falou. Não, é isso, porque aquilo que está a ser treinado é confiança em ti mesmo. A honestidade contigo mesmo. É um diálogo interno que é nutrido simplesmente por não colocar o dedo no adiar. A partir de hoje, não vai existir mais adiar no meu telemóvel. E até aquela coisa que muita gente fala, que é você falar ali pra você no espelho, no dia de manhã ali, né? Palavras de motivação pra você. Opa, meu dia vai ser bom. E outro dia eu tava vendo um vídeo das atletas olímpicas, não sei se você viu, alguma coisa do tipo, mostrando assim elas, e ela falando, vai, miúda, você consegue. Vai, você vai lá. E depois fazer a coisa e nem ela acreditar que ela fez. Autoconfiança, né? É isso. E você mandar palavras pra você de motivação, porque se você chegar ali, não vou conseguir, tá foda. Já foi. Já foi. O primeiro passo você vê ali vários atletas. O sucesso é esse. E vários atletas assim nas Olimpíadas, na última que teve, e mostra assim eles falando, sim, e a pessoa vai e pumba, ouro. E realmente essas autoafirmações, essas palavras de autoafirmação e de automotivação, acho que faz todo sentido para você realmente criar esse mindset do seu dia. Como é que vai ser o seu dia? Também vai ser bom, né? Porque é um conjunto, é uma amálgama de ferramentas. Porque as pessoas normalmente só veem, se eu usar as palavras, eu tenho uma cliente que a gente fez esse trabalho também de diálogo interno e ela tinha uma lista de palavras e frases. Eu disse assim, fulaninha,
Não é só isso que funciona, tá? Você tem que dormir cedo. Não é justo, sem horas de sono, procurares performar e só dizeres eu sou muito boa, que vais ser muito boa. Não, tu vais o reflexo daquilo que tu fazes no teu dia a dia. Vai ser muito bom, mas vai estar com sono. Realmente. Vamos embora para o último bloco, tá? Aqui, mais 2 blocos da conversa que tá passando aqui muito rápido, mas para poder não ficar também muito cansativo. Cirilo tá trazendo aqui algumas dicas essenciais aqui para viver em alta performance, né? E a gente vai trazer uma parte aqui que também você vai dizer que faz toda a diferença, que é como manter ali a performance mesmo nos dias difíceis, né? A parte da emoção no rendimento diário, né? A parte de como lidar com essa parte emocional, que acho que é um pilar que realmente faz muita diferença. Então, são coisas, às vezes, tem coisas que são controláveis e tem coisas que não são controláveis. Então, tem aquilo também de como você reage às coisas, né? Não é o que acontece, é como você reage ao que acontece, né? Acho que, às vezes, isso também é muito interessante a gente estar tentando falar sobre isso, né? Então, como equilibrar, né? Essa parte emocional com essa parte da busca pela performance, com essa saúde, né, mental e tudo isso. Como fazer esse ajuste que você falou, do equilíbrio disso tudo? É um ajuste que tem que ser feito com muita autoconsciência, porque cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que há uma fórmula de bolo para todas as situações. Existe essa autoconsciência que a pessoa tem que ter a inteligência de saber decidir o que é melhor para ela no momento. É óbvio que o ideal é não deixar acontecer. É perceber, é antecipar. É como uma avalanche na serra. Quando ela começa, por favor, deixem ir. Não há hipótese de parar. É uma força da natureza incrível. Até terminar, é deixar fluir. Mas o não deixar acontecer está na nossa mão. E esse é realmente o trabalho, é antecipar. É um pouco como as doenças. Há casos que a gente não consegue, de facto, porque acontecem, mas, no geral, se nós percebermos quais são os 4 cavaleiros do apocalipse, por assim dizer, nós começamos a pensar, ok, cancro, posso fazer alguma coisa pelo meu estilo de vida. Problemas cardiovasculares, posso fazer qualquer coisa pelo meu coração. Diabetes, posso fazer qualquer coisa pela minha qualidade. Alzheimer, posso fazer qualquer coisa pelo meu cérebro. Esses são os 4 que, em algum momento, a partir de uma determinada idade, eles vão ali estar à porta. 70 anos, 80, 90. Então, essa inteligência é importante para a pessoa perceber que temos de ter a humildade, às vezes somos impotentes para a situação, quando não está na nossa mão. E deixar fluir. Aconteceu. E aprender com isso. Agora, está no nosso alcance? Ok, deixamos acontecer. Porquê? E aprender com isso. Tudo tem uma origem. Ou acontecer ou não acontecer. Mas isso é um trabalho refletivo. Há pessoas que estão mais dedicadas a isso, ou eu, e é um dos pilares, é o lado espiritual da pessoa. E há outras pessoas que são extremamente materialistas, nada contra, porque nós somos todos materialistas, mas ficam apenas no material e não querem desenvolver o outro lado. Aqui faz muita influência o meio. A própria religião, para quem a segue, faz muita influência. Mas não é preciso ser-se religioso para ser uma pessoa espiritual. É preciso ser-se consciente de quem somos e quem queremos ser no futuro. Daí a ferramenta meditação, por exemplo. Ela dá aquele silêncio para nós percebermos quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, o porquê. Pronto. E esse silêncio, neste momento, é capaz de ser um dos bens mais valiosos à face do planeta. Aquele silêncio ensurdecedor, né? Às vezes. É uma ferramenta incrível. Realmente é o que é você realmente conseguir perceber isso que você falou do autoconhecimento, né? Até a parte a gente já falou sobre isso com a Fran. Com a Fran. Que é uma psicóloga que esteve aqui com a gente, que ela é especialista em emagrecimento, e ela falou dessa parte do autoconhecimento, né? Que é realmente você saber se conhecer e saber reagir ao que aconteceu, né? Que às vezes aquilo vai acontecer, não depende de você, mas como é que eu vou reagir àquilo que aconteceu, né? Eu vou me trancar e vou comer um monte de coisa, ou eu vou fazer algo para poder mudar aquilo, né? Eu aprendi uma coisa com o meu corpo. Eu fiz há uns anos uma avaliação genética
e descobri de facto que o comer à noite, aqueles docinhos, não é uma questão emocional para a maioria das pessoas, é uma questão genética. Está lá o gene. Agora tu podes acordá-lo ou adormecê-lo. O meu tá hiper acordado. É raro, mas acontece muito. Não é desculpar quem o faz, Sim. mas é perceber, é autoconhecimento. Mas é aí foi falar que é perceber. genética, agora minhas alunas vão falar tudo. Marcos, é genética. Agora, eu culpa falo que é foi genética. Eu falo, a genética Qual é a influencia. solução? A genética influencia uma parte, né? E qual é a E solução? o resto são os hábitos. É não E ter em casa. Sim. Não há em casa. Siga. você já vai Porque a cortar. gente tinha já vai conversado isso anteriormente, né? a gente também falou isso. Tinha uma aluna minha que ela já falei disso dela do outro episódio, ela disse que tinha chocolate em casa fora da validade. Ficava lá e ela não ia lá. Eu falei, olha, você é uma rainha, porque se tiver, prefiro não ter. Como eu faço mercado lá em casa, eu que corto ali as coisas e realmente é isso. E você também, no caso, você fazer o hábito e você criar, como o hábito é treinável, né? Essas coisas são treináveis e você criar estratégias para facilitar o hábito, né? Para facilitar o que você quer maximizar, né? Agora, só um parênteses aqui, falando que o Cirilo falou agora da questão da meditação, mas também fazer de uma forma consciente, né? Muitas vezes as pessoas falam que vão meditar e fazem de forma inconsciente aquilo, ou então sem propósito, ou então fica apenas em silêncio e não fica pensando no que realmente é aquilo. A meditação é um pensar de uma forma mais dentro de si, ser algo muito mais que a gente diz que é algo. A gente tem um propósito para aquilo, a gente não vai meditar por meditar, a gente vai meditar para a gente entender um pouco mais nosso corpo por dentro, né? Mais ou menos assim. Às vezes as pessoas falam, vou ficar em silêncio, vou passar hoje e amanhã em silêncio, mas tá em silêncio e vendo telas. De forma aleatória, né? Exato. Tá em silêncio, mas tá lá muta o telemóvel, fica em silêncio, mas fica vendo o telemóvel Sim, o realmente. dia todo. Então, às vezes, a gente tentar por entender acaso- também um pouquinho Por esse acaso, hoje processo. deu um treino no ginásio lá e tem uma varanda assim ali. Você já foi ali no Bridge, ali no Parque da Cidade? Não, mas sei qual é. Ele tem a parte do ginásio, musculação, e tem uma varanda assim, exterior, virada pro Parque da Cidade. E que quando tá um solzinho, muitos alunos treinam ali fora, eles botam umas espreguiçadeiras. E tem uma aluna minha que ela é muito acelerada, tá sempre ali, treina, correndo, volta pra clínica. E a gente acabou treinando com uma sobra ali de tempo. Eu falei, olha, senta aí na espreguiçadeira e só respira. Vai ficar aqui. Enquanto eu guardo o material que a gente fez o treino aqui fora, só respira, tenta não pensar em nada. Eu sei que é aquela pessoa que tá... Falei, tenta pensar aqui, respirar e pensar em 3 sonhos aqui da natureza aqui. Tenta pensar em 3 sonhos enquanto eu vou guardar o material e volto. E ela ficou ali, acho que eu nunca fiquei tanto tempo parada assim, porque tá sempre ali com a cabeça, quando eu paro, tô sempre com a cabeça ali a pensar ou no filho, ou no trabalho, não sei o que. E realmente ela disse que conseguiu ali ficar ali um pouquinho, aí pensou ali, viu os pássaros ali, o barulho do mar, o barulho das árvores. Então eu falei, eu quero 3 sonhos quando eu voltar, que você me diga 3 sonhos aí. Então concentra-se só nisso, esquece o resto. Deixei ela aí tomando um solzinho enquanto eu guardava o material. E realmente foi 2 minutinhos ali que seja, mas começa assim. Não adianta eu falar, vou fazer uma meditação 30 minutos, eu nunca fiz meditação na minha vida. Então realmente como o jejum, é um processo. Você leva a começar com algo menos, né? E vou evoluindo para poder ter esse benefício aí, né? Da parte da meditação. Né? Jorge, é um curso falar de meditação, tá? Simplificando. No dicionário, meditar quer dizer pensar. Na prática, a É o origem mundo. é não pensar. É exatamente o oposto. Porque as pessoas confundem refletir com meditar. E, mais uma vez, a pandemia trouxe uma série de apps, de empresas de meditação, que usam aquilo... O termo meditação, mas na realidade elas fazem o uso da magética, da imaginação. Elas criam imagens para que a pessoa seja conduzida para um determinado caminho. Isso não é meditação. Dizem que é meditação guiada. Isso não é meditação. Chama-se magética, imaginação. É gerar imagens. O meditar, o não pensar, é o treinar a mente para não pensar. É o oposto. E ultimamente tenho ensinado os meus clientes um exercício muito simples, que é, escolhe um som. E pode ser o som da respiração, que é o melhor porque não estamos dependentes de nenhum elemento externo. Concentra-te no som a passar pela garganta. E faz isso durante 10 minutos. Ao final de 30 segundos, começam a vir outros pensamentos. Então vais começar a usar a força da tua mente e vais dizer isto para o teu pensamento novo.
isto não. E sempre vem um pensamento novo, isto não. Ele afasta. Isto não, afasta. Concentra-te só no som da respiração, que não podia ser o som da natureza. O que é que nós estamos ali a criar? A capacidade individual de dizer não. Um bocado falaste que é difícil dizer não muitas vezes, Sim. mas tem a ver com isso. Nós estamos muito permeáveis aos nossos pensamentos internos. E muitas vezes a gente vai assim, de autoestrada, de via aberta, sem travões, porque não estamos habituados a dizer não a nós mesmos. É só hoje. Já foste. Mas é este treino. E eu digo também uma coisa. O trabalho de desenvolvimento pessoal não é uma corrida de 100 metros. É uma jornada. É uma maratona que vai demorar muitos anos. Eu diria a vida toda. Tendo consciência disso, baixamos a ansiedade de performance. Que as pessoas querem tudo no imediato. E resumidamente, temos de ser mais humildes, não é? Nós somos Quando todos... você falou agora, é uma maratona, né? Eu tenho alguns alunos que são maratonistas e todo mundo fala que o melhor da maratona não é a prova em si, mas é o processo, né? O treino, toda aquela parte de resiliência, enfim, não só de resiliência, mas de esforço, de realmente de você estar ali lutando contra você mesmo até chegar lá. A prova é só a cereja do bolo ali, né? Mas o grande lance está no processo, né? Muitas vezes as pessoas querem correr uma maratona, mas tem que correr passado pelo 5, tem que passar pelo 10, tem que passar por várias outras etapas até chegar lá, né? Não posso simplesmente calçar uma sapatilha e correr. Tem gente que se calhar consegue, mas é realmente mais difícil. Então você tem que curtir esse processo, né? Aproveitar o processo. Eu acho que essa é uma coisa que também a Fran falou, né? Do curtir o processo e não querer só o resultado final, né? Essa parte é toda muito importante aí pro desenvolvimento pessoal da pessoa, né? Exato, a gente tem que entender mais que talvez, às vezes, muito mais importante do que aquela prova, do que aquela competição, é o processo que a gente vive naquele dia a dia, né? E não só... E entender também que, às vezes, a gente acaba não percebendo que os dias menos bons também fazem parte e são importantes para o crescimento. Quando a gente fala de um processo, ou ainda quando a gente fala de, por exemplo, de uma competição de maratona, e aí muita gente fala assim, eu não consegui treinar hoje, ou então hoje o treino foi ruim, ou então eu fiz acima do pace que eu queria fazer e meio que pensa naquele treino como um treino ruim. E eu sempre penso aquele treino como um treino não tão bom, mas que vai servir para os outros treinos a gente melhorar. Então a gente tem que entender que um processo ele é feito com pontos positivos, alguns pontos negativos que a gente tem que minimizar o máximo possível, mas vai existir. Vai existir um dia que a gente não vai acordar bem, vai existir um dia que vai ter, de fato, alguns fatores externos que vai influenciar na nossa performance ali naquele dia, e tá tudo bem. E é entender que tá tudo bem e passar por aquilo. Não é chegar aqui pensar que a gente não conseguiu atingir, entre aspas, uma performance naquele dia e falar assim, pronto, já foi. Não, é entender que aquela baixa performance naquele dia vai servir para uma alta performance no dia seguinte, por exemplo, né? É isso. E outra coisa, assim, pra gente não fugir muito, né? E eu acho que as pessoas já estão querendo aqueles 7 hábitos, ou aqueles 7 pilares, né? Os 7 pilares que a gente prometeu dizer. Pra gente finalizar aí. Pra gente estar finalizando hoje nosso episódio. Fala um pouquinho sobre esses 7 pilares, né? Se são 7 realmente pilares. 7 ou 8, a gente vai ver agora. Pronto, isso. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo. Liste aí pro pessoal, que o pessoal tá com a caneta na mão até agora ali, já pra poder anotar isso que você falou nisso, que é desses pilares. Eu falei, deixa pro final, é melhor. Então fala um pouco sobre isso aí, como o Jorge falou. Quais são esses pilares? Porque o pessoal também, às vezes é aquilo que você falou, às vezes a pessoa nem sabe pra onde tem que ir. E às vezes, só em você ter a noção do pilar, eu sei que tem muita coisa em cada pilar, mas também deixa o pessoal depois ir lá buscar seu livro também, né? Então, eu acho que era importante, pelo menos, listar esses pilares para que o pessoal perceber que tem muita coisa ali para ser trabalhada no dia a dia para poder chegar em alta performance. Não é fácil chegar em alta performance, né? Se não quiser falar também todos, não fale. Fale o que você também, 3, ou o que você essenciais. Você que vai dizer, você que manda. O primeiro deles é o pilar amor, que é algo que falta muito na sociedade, falta muito nas relações humanas, falta muito dentro de casa,
No geral, as pessoas estão cada vez mais individualizadas e esquecem realmente a essência do amor. Neste caso, vamos falar do amor mais direto, a relação afetiva. As pessoas esquecem-se de se cuidar, que é um dos pilares mais importantes, a partir do momento que se assume dividir uma vida. Nós vimos não sei se neste momento está assim, mas eu tenho notado que de facto as relações estão muito mais curtas, estão muito mais rápidas, e isso gera depois um vazio numa determinada fase da vida, e as pessoas não estão a refletir nisso. Porque uma coisa é chegar aos 40 com uma relação de 10, 15 anos de história, ou de 20 anos de história, com os seus altos e baixos. Outra coisa é chegar aos 40 e zero de história acumulada. E começa a bater no emocional a falta de conteúdo na vida. Então o pilar amor é daqueles pilares que vai ter uma influência brutal naquela fase de maturidade. Que a pessoa olha e sente, posso não ser a pessoa mais rica do mundo, ou não ser financeiramente uma pessoa próspera como outros que eu tenho ao meu lado, mas eu tenho aqui algo que é ouro em pó. Eu tenho uma relação que comecei aos 18 anos, altos e baixos, superamos, própria resiliência. Hoje estou com 50, 60, 70, 80, 90, estão os dois vivos, ela está ao meu lado ou ele está ao meu lado. E nós superamos tudo. E isso não tem preço. Mas isso é algo que só se vai perceber nessa Posteriormente. fase. É. Então, o pilar amor para mim é dos mais importantes. Como é óbvio. A seguir, saúde. E aqui é um mar de opções. De coisas, né? Porque a ausência de doença não é sinónimo de saúde. E as pessoas não percebem isso. As pessoas acham que com 20 anos é mega bem, porque com 20 anos a gente consegue tudo, com 25 tudo, 30 tudo. A partir dos 35 começam a aparecer os sinais de que de facto algo pode não estar bem, tanto no homem como na mulher. No homem mais, eventualmente pelas baixas de hormonal, a baixa de testosterona é daquelas coisas que começam a influenciar. É óbvio que o treino ajuda bastante a catalisar, mas no caso da mulher, as mulheres têm que ser respeitadas. Elas têm um relógio biológico. E eu cada vez mais percebo que há mulheres que só querem ser mães aos 30 e muitos, ou já nem o querem ser. Mas também tem casos de pessoas que depois já não conseguem ser e que depois sofrem emocionalmente, porque passou. Então, este lado da saúde é muito importante, a gente ter esse cuidado, porque se queremos viver a vida mais intensamente, como se vive agora, entre os 20 e os 30, e tirando um pouco o peso de criar família entre os 30, que agora pensa-se em criar família depois dos 30, então há que pensar nesse intervalo dos 20 aos 30 com muita qualidade de vida, para depois os 30 poderem ser os 20 antigamente, haver a energia, haver o suporte físico de saúde para poder ser pai, ser mãe, poder desenvolver as suas habilidades normais. E é óbvio também, se formos a falar em termos de 60, 70, 80 anos, se há algo que para mim é importante e valioso é ver que a pessoa é autossuficiente. E acho que toda a gente quer ser autossuficiente quando falamos em velhice. Então, Sim. isso começa aos 20. Ou antes até. Sim. Não começa aos 50. A diabetes, treinar, a hipertensão dos 40 não começou ali, começou Não. aos 20, com Não, seus e- hábitos, com suas escolhas diárias, né? Exatamente. E o trabalho que vocês fazem é fundamental, é um pilar da sociedade. Para quem tem consciência disso e investe e quer investir nisso. Treinar, toda a gente pode treinar. É como viver em alta performance, toda a gente pode viver em alta performance. Agora a diferença é esta. Nós, estamos aqui os três, nós somos gestores de informação. Nós vamos catalisar a informação certa para cada indivíduo e isso não tem preço. Porque aquilo que tu ensinas que eu ensino, está disponível em qualquer website, Reddit, YouTube. Sim, agora, qual é aquela que é realmente para mim? Nós geramos objetividade nas pessoas. A informação em excesso gera subjetividade, logo gera depois o quê? Confusão. Havendo confusão, perde-se a confiança É uma naquela informação. Desinformação, né? Acaba sendo desinformação, né? A saúde é um dos pilares. Outro, lazer. É muito importante os tempos, as pausas anabólicas, por assim dizer, o saber parar, o saber desfrutar da vida, o saber fazer algo fora daquilo que é o contexto habitual. Isso é mesmo muito, muito importante para a pessoa poder descondicionar-se, às vezes até do próprio meio. A família. Tem amor, tem família. A família é muito mais do que o amor. É todo um relacionamento que existe. E aqui podemos buscar a família de sangue e a família de coração. Porque aí podemos depois trabalhar na família, tem os amigos.
eles têm uma influência incrível na forma como nós vamos viver a nossa vida. Nós podemos dizer assim, ok, olha, hoje não quero beber álcool. E os amigos dizem, pá, ok, vamos, siga. Então, olha, chama aí, pede uma água, uma pedras limão aqui para o Marcos. Essa é a diferença do que a gente estava falando, né? Outra coisa é, então, Artolas, É, você não bebe? O que é que se passa hoje, careta? sim, E de sim, repente isso estamos faz a diferença. destruir um mindset, uma mentalidade de crescimento, só porque queremos que ele copie o que o grupo quer. Não há problema nenhum em sermos diferentes. Aliás, o grupo é tão mais engraçado e divertido quanto mais diferente nós formos, como é óbvio. Então o pilar do lazer aqui é muito importante. E claro, saber escolher também o lazer. Há viagens e viagens, não é? Estamos a querer conhecer o mundo todo em 2 anos e conhecer todos os locais de Instagram que eu vi naquele site. Não, é viver com estrutura. Hoje também estamos falando isso, né? Que agora o pessoal vê ali no Instagram muita gente viajando para isso e a pessoa fica frustrada que não consegue ir na Maldivas, ou que não consegue ir não sei onde. Não pode se comparar e ficar ali, né? Vivendo a vida dos outros, né? É isso. Viva a sua vida, viva a sua alta performance, né? Esqueça a alta performance dos outros. Exato. Outro pilar, espiritualidade, que já deu o toque. Se eu vos perguntar, o que é espiritualidade para vocês? E aí começa. Pronto. É retórica esta pergunta. Ela Ok. é diferente de Foi pessoa... safo. Não, mas Sim, posso, diz não lá sei então. se eu, Podes. que o Jorge não falou, vou falar. Eu acho que espiritualidade, eu sou da Bahia. A Bahia, a gente é da Bahia, nós dois. A gente estudou junto na faculdade no Brasil há muitos anos atrás. Eu vim pra cá e depois a gente veio se encontrar novamente aqui. E espiritualidade, pra mim, na Bahia a gente tem uma crença muito espiritual, né? Então acho que espiritualidade pra mim seria você conseguir se conectar ali, eu acho, com algo, perceber que tem algo além do que a gente vive aqui, né? Você perceber que tem outras energias que influenciam o geral. Então eu sou muito assim, já fui mais, tem alturas que eu tô mais, tem alturas que eu tô menos, então às vezes eu gosto de botar o pé no chão, fazer ali o aterramento. Eu acho que isso é uma Grounding, troca, sim. ali de energia. Eu gosto de tomar um banho de mar, por exemplo, uma vez por mês. Eu sinto ali a necessidade do banho de mar ali, como eu tinha lá na Bahia quando eu morava. Então, mesmo no inverno aqui, uma vez no mês, pelo menos eu tenho que tomar um banho de mar. Eu faço uma corrida, boto uma térmica ali, tomo um banho de mar, porque essa conexão, essa parte espiritual, eu acho que eu sinto muita falta, digamos assim, que lá a gente tem muito mais isso. Acho que no nosso dia a dia, na nossa... A gente vive isso o tempo todo. E aqui a gente tem que tentar buscar essa raiz e tá tentando criar ali coisas. Eu tenho ali, em minha casa, eu tenho ali meu santo, acendo uma vela sempre que dá, incenso a casa, faço algumas coisas que eu acho que faz sentido para tentar equilibrar a energia da casa. Às vezes a energia tá pesada, até toma um banho de rosa, um banho... Então, eu acho que a espiritualidade é muito o que você acredita, né? Se a pessoa não acreditar, acaba se perdendo um pouco isso, né? Para não gastarmos tudo hoje, eventualmente quando falamos de pessoas muito jovens, e de facto eu tenho experiências de jovens que, no mundo do alto rendimento acontece muito isso. O dinheiro é muito fácil, muito rápido, eles acham que vai ser infinito. E de repente, ao final de 10 anos, olham, não há património e pouca coisa existe e já não conseguem sustentar o estilo de vida que tinham. Então, tanto para esses como para aqueles que não estão nesse patamar, é importante haver uma inteligência financeira, um microplaneamento no mínimo. Falar sobre o assunto. Muitas das vezes é só falar no assunto, não é um tabu. E acho que é isso, né? Olha, muito obrigado aí, Eduardo, pela sua presença hoje, não só pela sua presença, mas também pela sua partilha, né? Foi muito enriquecedor para mim. Pela sua energia também. Pela sua energia também, essa energia aqui partilhada, né? Acredito que também por Jorge. Espero que também nossos seguidores e ouvintes também saiam daqui mais ricos, né? Nesse sentido. E comecem a viver em alta performance, né? Ou seja, viver em alta performance é para todos. É possível você viver em alta performance, né? Só tem que seguir os pilares e realmente querer dar esse passo, né? Para alta performance. Então, é isso. Muito obrigado novamente aí pela presença e também agradecer a todos os nossos parceiros, né?
Muito obrigado aí por todo esse apoio que tem dado pra gente. E vamos falar um pouquinho de cada parceiro aí pra vocês, tá? Muito obrigado a todos e mais um episódio do Quem Treina Vence Cast. Até mais.